Sua empresa vive apagando incêndios e lidando com urgências diariamente? Nesse vídeo nós vamos mostrar, como deve fazer para sair fora desse ciclo maluco de apagar incêndio a toda hora, não focar no planejamento, nas metas e virar um turbilhão de pinga-pinga sem solução. A gente vai falar sobre isso hoje, dar caminhos e soluções para que a sua rotina mude, entre ficar apagando incêndios e gerar valor para o seu negócio. Como começar? Começar do começo, Se está tudo bagunçado, a gente precisa fazer o diagnóstico da bagunça. Como fazer o diagnóstico da bagunça? Parar, criar um plano de ação, entender todos os aspectos mais relevantes do negócio, colocar isso de forma separada por setor, por função, entender se aquilo que está acontecendo é porque as pessoas que são responsáveis pelos processos não estão entendendo os processos, se as pessoas que são responsáveis pelos processos, apesar de entenderem, não estão entregando, e a partir disso começar a tomar decisões de organização. Então primeiro eu tenho que diagnosticar. A mesma coisa quando eu estou com a patologia, eu vou no médico e faço exames. Os exames vão determinar se estou precisando de remédio, tratamento, uma dieta, não é assim? Empresa não é diferente. Através de um diagnóstico, eu vou entender os principais pontos, responsável por aqueles pontos, setores, o que uma coisa está travando outra de dar o fluxo necessário àquele processo e mapeando tudo isso, documentando, então eu vou entender o problema, o risco e propor soluções. Porque quanto maior o risco, eu tenho que ter uma energia maior e mais rápida sobre ele. Através dessa metodologia de diagnóstico da bagunça, inicia-se sim um novo ciclo que precisa ter disciplina, que precisa ser acompanhado e que precisa ser revisto naquilo que está distorcendo daquele plano de ação de solução que foi criado e que foi discutido entre todos e que deveria ter as ações necessárias, principalmente para que eu não volte à cultura antiga de ficar apagando incêndio toda lá. Após o diagnóstico da bagunça, eu não posso criar grandes prazos, eu vou ter que ter um planejamento ali semanal, quinzenal, curto ali, para que eu possa entender se a faxina grossa está dando efeito ou não. Então, se eu criar grandes prazos, eu posso me confundir nisso tudo. Então, criar metas mais rápidas do ponto de vista de tempo, mas acompanhando mais periodicamente. Então, semanal, quinzenal ou decendial, de forma que eu possa entender os efeitos da faxina ali, daquele primeiro momento, se as pessoas entenderam, se está todo mundo no mesmo barco. Deixar bem claro o plano de ação para todo mundo, entender as expectativas, as metas, reforçar isso nesses encontros mais curtos aí, para que não fique, o óbvio não fica dito, que a dúvida do óbvio não aconteça, e que eu possa olhar aqueles que estão tendo mais resultado, menos, entender se é falta de ferramenta, de conhecimento, se precisa de apoio, para que eu possa ali ir limpando, higienizando toda aquela situação de incêndio e que eu possa, além de tudo, começar a explicar para as pessoas, através de desenho dos processos, que o quanto que é melhor a gente trabalhar numa linha congruente ali, uma linha mais leve, do que ficar apagando incêndio toda hora por processos e pessoas não entendendo o negócio ou fazendo tudo errado, o retrabalho fica maior do que o trabalho. Para que isso aconteça, eu preciso ter processos visíveis, eles chamam de gestão à vista, padrões, desenho desses procedimentos, indicadores, deixar muito claro o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, Então, você tem ferramentas para isso hoje, 5W2H, por exemplo, o próprio plano de ação, entender isso e deixar para toda a equipe, para tudo, o que nós queremos, o que é a meta, de forma clara, o que são os objetivos urgentes, pequenos, médios prazos, como a liderança vai se postar mediante esse cenário de reajuste, de passar de uma cultura de incêndio para uma cultura de prosperidade, uma cultura de processos, de pessoas e de sistema, Quais ferramentas podem trazer? As pessoas estão precisando, além da técnica, de um impulso mental, de algo positivo, alguém que venha falar da importância, uma neurocientista, por exemplo, aqui na CIS a gente usa muito isso para dar uma palestra, para mostrar às pessoas também o lado emocional disso tudo, da importância de passar isso, porque as pessoas falam, a gente acostuma até com coisa ruim, Então, assim, às vezes ali no meio daquele turbilhão, daquele incêndio, as pessoas estão acostumando a pegar fogo, estão acostumando com o calor ali, com o desconforto. Então, mostrar
mostrar para elas que existe um outro cenário, mais leve, mais organizado, a importância dele, o que isso vai trazer não só para o lado profissional, mas também pelo lado pessoal e, consequentemente, de resultados para o negócio, que automaticamente traz resultado para as pessoas, para o mercado, né? E além de trazer para todo mundo a experiência de passar por isso e mostrar que são capazes, que são eficientes, o que vai trazer uma autoestima, o que vai trazer, né, a vontade de fazer cada vez mais e principalmente de encarar desafios e processos conflituosos, mas entender, né, que após a tempestade vem a bonança. Aí entra o papel da liderança, né? Eu falo que se quer conhecer liderado, se eles são organizados, olha a mesa do líder, né? Então, por exemplo, eu tenho uma mesa extremamente bagunçada, se eu não me organizo, se a minha agenda não está em dia, se eu prometo e não cumpro, se eu não apoio, como é que eu quero que tudo demais está sob o meu guarda-chuva, vai acontecer de forma diferente, né? Aquela célebre frase, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Hoje ninguém aceita isso mais, isso não funciona mais, né? Então o exemplo tem que ser top-down, tem que ser de cima para baixo. O líder precisa mostrar, inclusive às vezes reconhecendo, né, as suas fraquezas ali, fala, cara, de fato essa cultura tem muito a ver com isso eu preciso também, né, melhorar, preciso ser ajudado. A gente tem clientes, por exemplo, que contratam, né, profissionais, por exemplo, psicanalistas, que vão atender essa gama de liderança para entender por que desse perfil, né? Então até uma ajuda profissional pode ajudar no processo. Então a gente perceber que a liderança vai ser o reflexo. Então não adianta nada eu querer transformar embaixo sem que o líder apoie, entenda, ou pior, que eu passe por isso tudo e depois o próprio líder seja o exemplo de desajuste, né, de voltar aquelas rotinas conflituosas, de incêndio e tudo. Então essa organização é ter uma mesa, né, que possa ir ser colocada às claras, fazer ali um 360, fazer uma mesa de feedback sem réplica, né, para todo mundo. Falar, cara, precisamos estar todos no mesmo barco. A liderança, ela é a inspiração, né? E a inspiração move as ações, né? Quando a gente está inspirado a algo, a gente supera muito mais, né? E essa liderança, ela tem que ter um perfil de inspiração, de mostrar que apesar de, é possível, e principalmente que ela está no mesmo jogo e que mesmo ela tendo os desafios dela, os limites, né? Porque não tem problema isso, ela está proposta à mudança, a se reorganizar, a sair daquela cultura de incêndio total para uma cultura, né, de metas, plano de ação, clareza, agendas e tudo mais. Isso vai acontecer um movimento, né, com certeza, sair de um ciclo de muito conflito para um ciclo virtuoso, onde todos vão ali apoiar um no outro no momento que tiver mais difícil, para poder entender que todos no mesmo barco, mesmo tendo problemas, cada um em sua ordem, mas tendo um apoio, uma liderança firme nessa mudança, com certeza isso vai transformar seu negócio, sua empresa, os resultados e todo o seu ecossistema. Organizar a empresa, gente, não é sobre burocracia, é sobre eficiência e, por conseguinte, qualidade de vida a todos, né? Então vamos deixar isso bem claro e vamos principalmente partir para as ações necessárias. Para vocês que estão chegando aqui agora, assine nosso canal, ative o sininho e nos siga nas demais redes sociais.